Fala pessoal, tudo bem? Então hoje fazendo esse vídeo, da resolução da prova de eletropneumática, certo? Então o primeiro exercício prático, o exercício que deveria desenvolver o projeto ali no FluidSim, ele pede a seguinte forma. Então desenvolver um circuito eletropneumático para um controle de uma prensa pneumática. O funcionamento deve atender às normas de segurança. O acionamento é bimanual. Então, bimanual todo mundo sabe, que todo sistema de prensa trabalha com o sistema bimanual, onde que deva obedecer o sistema de segurança, sendo que não deva, ter uma diferença de tempo de 1 segundo de acionamento entre as duas botoeiras, certo? Então, lembrando-se, uma loja END, ou um sistema combinatório, que é onde que eu não possa ter o que mais do que 1 segundo. Se passar desse 1 segundo, eu não consigo atuar aí a minha prensa, certo? Então não deve ultrapassar, o acionamento de B1 e B2 não pode ultrapassar de 1 segundo. Se eu apertar B1, passar 1 segundo, eu não consigo, mesmo apertando o botoeiro B2, eu não consigo acionar a minha prensa aí, o meu atuador pneumático. Então, ao realizar o acionamento simultâneo das botoeiras, então precisa acionar os dois ao mesmo tempo, deve acionar o cilindro pneumático, sendo que quando qualquer uma das duas botoeiras forem soltas, deve-se retornar o cilindro após 2 segundos. O mesmo processo deve funcionar com o botão de emergência, certo? Então um botão, um sistema bimanual, então eu preciso ter uma relação ali, de tempo, que é onde o acionamento de B1 e B2 não pode ultrapassar 1 segundo, então ele tem que ter um acionamento simultâneo para eu poder estar acionando esse meu atuador. Lembrando que as botoeiras têm que ser acionadas as duas juntas, certo? E o cilindro ele deve retornar, após eu soltar qualquer uma das duas botoeiras, ele deve retornar após 2 segundos, certo? Então é praticamente o mesmo circuito que a gente já veio, a gente já fez um pouco atrás, em relação ao sistema de combinação, o sistema de segurança de uma prensa pneumática, certo? Agora a gente vai introduzir, um temporizador, que isso vai depender da lógica de cada um temporizador do tipo RE ou do tipo RD. Então o primeiro exercício, pessoal, era para ficar desta forma, certo? Então eu tenho meu botão de emergência, meu botão, meu B1, B2, fazendo o que? O meu bimanual. Lembrando que eu estou fazendo uma comparação, que ele está acionando K1, acionando K2, e aqui eu faço uma lógica em paralelo, que tanto K1 ele vai energizar meu temporizador, e também, o meu K2 ele vai energizar também o meu temporizador, certo? Então o que acontece, Então, se eu acionar esse B1, eu vou acionar K1 e demorar o que? Energizei K1 vai fechar seu contato auxiliar aqui, vai energizar quem? Meu temporizador T1 do tipo RE, certo? Então o que vai acontecer? Se energizar passou 1 segundo, ele vai abrir o seu contato aqui de T1 e vai fazer o que, não vai deixar partir o meu cilindro pneumático, certo? Então basicamente é isso daí, Então vocês também poderiam trabalhar tanto com RD como RE. O que importa é o funcionamento do circuito, certo? Então simulando esse número 4, esse é o exercício 4 da prova. Então eu se acionar B1 e demorar 1 segundo e acionar B2, eu não aciono o meu cilindro pneumático aí, certo? Então somente quando eu fazer um simultâneo eu aciono o meu atuador pneumático. É assim que eu soltar qualquer uma das botoeiras, ele vai fazer o que? Ele vai retornar o meu cilindro após 2 segundos, certo? Então mesmo eu com uma botoeira somente apertada eu não consigo fazer o acionamento, pelo fato do meu temporizador aqui já ter ultrapassado esse 1 segundo. Então é basicamente o mesmo circuito, a gente tem um sistema de comparação aqui, e o que foi introduzido é o que? Um outro temporizador para retardar o que? Quando
o meu circuito for desenergizado, ele vai demorar 2 segundos para poder deixar o meu cilindro retornar, certo? Então basicamente isso, aciono B1 e B2, aciono K1 e K2, faz essa comparação, né? Então T1, se eu não ultrapassar o tempo de T1, ele vai fechar os contatos auxiliares, vai energizar K3, né? Fazendo que o meu selo seja feito. Tranquilo? Então vamos lá. Certo? Então apertei B1, B2, eu acionei K3. Certo? Acionando K3, meu cilindro avançou. A partir do momento que eu solto uma das botoeiras, meu contato aqui fecha, energiza meu temporizador, fazendo com que o contato auxiliar de T2 derrube o selo de K3. K3 é responsável para acionar a solenoide aí Y1. Certinho? No exercício 5, pessoal. No exercício 5, o que se pede, né? Então vamos lá. Então no exercício 5, né, o gerente de uma empresa analisou o processo de sua linha e precisa realizar uma modificação na sequência de movimentos dos cilindros da máquina. Analisando o processo, ele chegou na seguinte sequência: A mais, C mais, B mais, A menos, C menos, B menos. No entanto, precisa do projeto. Neste caso, entra, né, um engenheiro de controle de automação. Dado a sequência de movimentos, realizar o projeto e apresentar a simulação do mesmo. Certo? Então, o 5, como que ele vai funcionar? Eu tenho uma sequência, né? Então, essa é um método sequencial. Então, A mais, somente quando o A avançar, eu vou conseguir avançar o C. Quando o C estiver avançado, eu vou conseguir avançar o B. E quando o B estiver totalmente avançado, eu vou entrar na sequência de desacionamento. Então, eu vou recuar o A. E somente quando o A estiver recuado, eu vou recuar o C. E quando o C estiver recuado totalmente, eu recuo o B. E fim de ciclo aí. Certo? Então, simulando, pessoal, basicamente isso daqui. Então, se eu apertar B1, né, B1 aciona A mais, B mais, C mais, certo? Vamos lá mais devagar, vamos passo a passo. Então, se eu acionar B1, eu aciono quem? K1. K1 vai fazer o que? Acionar Y1. Y1 vai avançar meu cilindro A, certo? Então, acionou meu cilindro A, meu cilindro está sendo avançado. Avançou. A partir do momento que ele avança, ele chega no seu fim de curso, o S2. S2 está energizando uma contatora K3, certo? E K3 vai fazer o que? Né? K3 vai energizar a Y3. Então, K3 está energizando um Y3. Então, o meu cilindro C avançou. Quando o meu cilindro C avançar, ele vai chegar no seu fim de curso, o S6. S6 vai energizar K2. K2 vai fazer o que? K2 vai acionar a minha válvula Y2. Y2 é responsável, né, para atuar o cilindro B. Lembrando, pessoal, que esse circuito eu peguei um de vocês, né, que é o circuito que está correto. O projeto é feito dessa seguinte forma, né? Cada um procure trabalhar com os equipamentos que acham necessário, né, que possam causar baixo custo aí. Certo? Pode ser o que? Todas as válvulas bidirecionais, ou pode ser todas as válvulas unidirecionais, uma unidirecional, duas bidirecionais. Então isso vai na lógica de vocês. Certo? Então o cilindro C avançou, a hora que chegar no fim de curso S6, aciona K2. K2 vai avançar no cilindro B. O B vai chegar no seu fim de curso, S4, fazendo que eu acione quem? A minha contatora K4. K4 vai fazer o que? K4 vai energizar quem, né? Vamos aqui, vai derrubar o meu selo. Derrubando o meu selo, ele vai retornar quem? O meu cilindro A, certo? Ele recua A, certo? A hora que o A estiver totalmente recuado, ele vai chegar no seu sensor, né? No seu fim de curso, né? Seu início de curso S1.
ele vai energizar K5, né? K5 vai fazer o que? Vai retornar o meu cilindro C, então vai energizar minha válvula, né? A minha solenoide Y5 aí. E somente quando o meu cilindro C estiver totalmente recuado, né? Acionando o meu cilindro, o meu início de curso S5 no meu cilindro C. Então, na hora que ele chega, ele aciona K6, certo? K6, ele vai fazer o que? Vai retornar B. Ele vai acionar, né, a minha Y4 aí. Certo? Basicamente isso no circuito aqui. A única coisa que faltava é o que, né? É o sistema de travamento, né? Um contato aqui aberto do último movimento a ser realizado. Certo? Para a gente não poder, né, não acontecer um travamento aí no circuito. Certo? Então a 5, agora a próxima é a 7, né? Então a 7 ela pede o que, pessoal? Desenvolver um circuito eletropneumático para atender a seguinte sequência de movimento. Então tem a sequência de movimento entre parênteses, né, A mais B mais. Então toda vez que a gente encontrar um sistema de sequência, né, coisa que a gente está vendo, né, um pouco mais atrás, toda vez que tem uma sequência dentro de parênteses, quer dizer que os dois estão avançando ao mesmo tempo. Então eu avanço A e B ao mesmo tempo, somente quando A e B estiver avançado, eu avanço C. A hora que C estiver avançado, eu avanço D. A hora que D estiver totalmente avançado, eu recuo A e B automaticamente. E quando A e B estiver recuado, eu recuo C. Quando C estiver recuado, eu recuo D. Certo? Lembrando que o circuito ele precisa ter o que? Né? Um ciclo único e um ciclo contínuo. Então, o ciclo contínuo é basicamente aquele segredinho, né? Aquele contato do último movimento da nossa sequência, para que a gente não trave, né, o funcionamento do nosso circuito. Certo? Então, a 5, vamos abrir aqui a 7, né? Então, a 7 é basicamente isso, né? Gostei bastante desse circuito aqui, de um aluno. Então, basicamente isso daí. Então, ele vai ter que funcionar o que? Ele tem que avançar os dois ao mesmo tempo. Então, a hora que eu aciono o meu ciclo único, né? Ele acionou A e B, aciona C, depois aciona D. Então, vamos fazer um pouco, né, mais devagar aí para vocês verem o funcionamento. Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui. Eu acionei meu ciclo único, né? Meu ciclo único vai fazer primeiro o acionamento, né? Então eu aciono K1. K1 vai fazer o quê? K1 vai acionar Y1 e Y3 automaticamente. Então Y1 e Y3 é responsável por avançar o cilindro A e o cilindro B, certo? Quando os dois chegarem, né, no fim de curso, que é o meu sensor B e D, certo? Eu vou fazer o que? Eu vou acionar a K2 vai acionar Y5, Y5 vai avançar o meu cilindro C. Meu cilindro C avançou, vai chegar no fim de curso F, certo? Chegando no fim de curso F, ele vai energizar quem? Vai energizar, né, a minha solenoide Y7. Certo? Então, chegou no fim de curso aqui, de F, energiza Y7, Y7 avança o cilindro D. E quando o cilindro D chegar no fim de curso, que é o H, certo? Ele vai fazer o que? Ele vai cortar, né, o selo de K1, fazendo que eu desenergize Y1 e Y3, responsável pelo cilindro A e B. Então, eles retornam automaticamente. Certo, pessoal? Então é basicamente isso daí. Então o meu ciclo único ele vai executar somente um ciclo. E o meu ciclo contínuo, né? Então ele vai ficar aí no loop. Certo? Então o circuito é basicamente isso daí, né? Eu tenho que falar a única coisa que eu, né, parabéns a todos pelo desenvolvimento de todos os circuitos, todos, né, estavam ótimos e permaneçam assim que vocês tenham aí um futuro brilhante aí pela frente,
certo? Então no próximo vídeo eu vou fazer a resolução